Voltamos aqui direto da Sala VIP, a nossa arena de transmissão online, com mais conteúdo para você. E quem está aqui comigo é o Fábio Leite, diretor comercial e de marketing da Ouro Verde. A gente estava conversando aqui um pouquinho da entrevista, né, Fábio? Que o evento cresceu e a gente está evoluindo bastante nesses anos, né? Bom, boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, poder participar de um evento que tanto cresce, né, e ganha luz o tema no Brasil, né? A gente estava conversando sobre o que era o evento há alguns anos e a proporção que ele tomou, né? Teremos um problema para o ano que vem, aonde colocar esse público, né, e esse conteúdo, né? É maravilhoso ver o tema e quanto mais gestores de frota interessados no próprio assunto, né? Antigamente era muito difícil você ver uma reunião onde você tinha gestores de frota. E agora você vê empresas colocando pessoas dedicadas ao assunto, com poderes, com voz, com alçada para poder tomar decisão nisso e se interessando por um conteúdo que é tão importante aqui e no mundo, né? Trazendo boas práticas do mundo, trazendo números do mundo para o Brasil, onde nos mostra claramente qual era a nossa distância para esse tipo de coisa, né? A importância e a relevância que a gente dava. E acho que a mobilidade, o tema mobilidade só nos ajuda, porque traz a frota para um outro patamar. E a gente começa a enxergar a frota como realmente um decisor e um divisor de águas no país, né? Não só como custo, né? Acho que isso fica muito legal e fica muito evidente no evento dessa proporção. Com certeza, a gente não está, quando a gente fala em mobilidade, a gente não está separando gestão de frotas e mobilidade. É um avanço, na verdade, né? E o gestor de frotas tem que encarar isso como uma oportunidade de se tornar mais relevante e ainda mais estratégico, né, Fábio? Justamente. Se a gente for falar em mobilidade, resumir a carro ou caminhão, a gente pode ter um equívoco muito grande. A gente tem que estar linkado a processo e a pessoas, né? E como entender e trazer as tendências de futuro para perto, né? Essa questão das megalópolis, das cidades, do trânsito, da questão da preservação da vida, né? Que pouco se fala, né? Ah, você tem carro, você tem caminhão, você tem acidente, mas e a vida que está por trás disso? Como você evitar algumas coisas e não ficar falando de passado, de histórico? É importante, a gente sempre aprende, mas como ir para frente e evitar com que consequências aconteçam, né? Trabalhar antes, no preditivo, que a gente costuma dizer. Hoje, com a quantidade de informação, de telemetria, de dados que a gente tem no país hoje disponível, né? Isso sendo trabalhado, é muito fácil você traçar diagnósticos que possam antever e precaver qualquer tipo de situação, seja ela custo, mas mais importante do que isso, a vida. Porque 1.000, 2.000, 3.000, a gente vê números impressionantes de acidente crescendo no país por telefonia, o telefone associado ao automóvel, mas como uma já é importante, né? Como a gente antever isso e não deixar acontecer? Então, conscientização e ferramentas para a gente fazer gestão, né? E a gente, como a gente comentou no início, a gente pode perceber nos últimos anos uma evolução importante no papel do gestor de frotas, né? Antigamente era até difícil a pessoa falar, eu sou gestor de frotas, nem tinha muito esse termo. E agora os gestores têm orgulho e estão fazendo muita diferença, né? As empresas têm um papel primordial para essa transformação, tanto no trânsito quanto na mobilidade. E a Ouro Verde, a gente sabe que tem um relacionamento, é conhecida por ter um relacionamento muito próximo com o gestor de frotas, né? Como que é esse relacionamento? Como que vocês ajudam esses gestores a dar esse passo, a ter uma visão mais ampla da gestão e a se tornar mais eficiente e mais estratégico? Tem pontos muito interessantes na sua questão, né? Você pegar o gestor de frota no Brasil hoje, o que ele está virando e o que ele era antes. Em algumas empresas, alguns contratos que nós temos, o gestor de frota não tinha uma função definida. O próprio RH não tinha essa descrição de cargos na folha e muito menos sabia o que essa pessoa fazia, né? Quem cuidava dos carros é alguma pessoa que já passou por várias outras atividades dentro da companhia ou que acumulava uma série de funções com a frota. Não era assim, era um puxadinho na atividade do dia a dia da pessoa. Pô, a gente tem visto de alguns anos para cá como isso tem mudado, a pessoa tendo foco, tendo time para cuidar especificamente do tema, né? Então, as conversas ficam muito mais ricas e muito mais poderosas nas tomadas de decisão. Como é que a Ouro Verde tenta se posicionar? A gente tem que tomar um baita cuidado e sempre estar olhando para o mercado, sempre estar olhando para o cliente, né? Em poder propor soluções. A nossa estratégia ela é muito simples, pode até parecer modesta demais. É estarmos próximos ao cliente, escutarmos o cliente, para a gente não perder a razão dentro da nossa empresa, né? Porque não pode ser de dentro para fora, tem que ser de fora para dentro. E a gente está tentando entender o negócio e a necessidade desse cliente, para a gente tentar colocar, não a suposição, mas a solução para um possível futuro. Porque
A gente cansou de ver vários casos onde a gente olha assim, a gente supõe que daqui a um tempo teremos problemas, supõe que daqui a um tempo teremos o custo extrapolado. Aí estamos supondo que a gente pode vir a ter um acidente. A gente tem que parar de supor, tem muita informação, tem muito dado hoje no Brasil que a gente pode trabalhar, criar um analítico muito forte, nós e o nosso cliente, para trabalhar antes. Tem que ser no preditivo, né? E agora a gente entende esse gestor de frota, estando com esse conteúdo que nós estamos vendo aqui. Né? Hoje o cara tem acesso a uma pós-graduação em gestão de frota, que não era nem falado no Brasil. O cara poder se formar, poder entender do tema, poder ter acesso a conteúdo do Brasil e do mundo, e poder ter uma conversa com a gente, uma conversa muito mais rica e muito mais saudável, e proteção à vida e redução de custo. Uma coisa, ela anda aliada à outra, né? Fala só em redução de custo. Gente, se a gente pensar em segurança, a gente tem um baita prazer em preservar a vida e o ativo dentro da companhia. E com tudo isso ainda vem a redução de custo. Ela vem na consequência disso. E, bom, se você não quer fazer por um, faz pelo outro. No final vai dar legal para todo mundo. Vai dar um negócio muito bacana. Exatamente, esse ponto que você tocou, acho que é primordial, é uma coisa que o Instituto Pará, é um valor do Instituto Pará, né? É a segurança, e a segurança ela não está separada da eficiência. Na verdade, se você tem uma atuação, você como gestor de frotas, voltada para o valor à vida, você vai estar, consequentemente, sendo mais eficiente e trazendo resultados para a companhia, né? Esse é o principal ponto. Eles andam aliados. É o ponto que a gente mais tenta colocar para os nossos clientes e para dentro da nossa própria empresa. Uma coisa não é independente da outra. Muito obrigada, Fábio. Obrigada por esse espaço aqui, pela entrevista. E a gente continua aí com a nossa programação. Daqui a pouco a gente volta, continua acompanhando a gente e continua conectado.